Uma das coisas que tem mais demanda no marketing digital, principalmente se você está no começo, é a questão do desenvolvimento de artes, de criativos para redes sociais em geral. Então, geralmente o seu cliente que você for pegar e você for fazer tráfego, por exemplo, ele vai precisar, vai querer te pedir alguma questão de arte, algum desenho, alguma coisa assim. E isso é complicado porque o que acontece? Nem todo mundo sabe fazer isso. É uma coisa que não é simples, por assim dizer, é uma coisa que assusta também. De falar em mexer em Photoshop me dava até calafrio. Mas fato é que é algo que é importante que você precisa estar, pelo menos, tendo algum domínio sobre. E eu tive também que ter algum domínio sobre. Então, o que eu vou estar passando aqui hoje é uma aulinha de Photoshop para quem nunca mexeu com Photoshop. Então, o que é o segredo para a gente estar trabalhando com o Photoshop? A questão é que a gente não precisa estar criando nada do zero. Se eu for criar alguma coisa do zero, vai ficar uma coisa muito horrível, porque eu não tenho formação em design, eu não entendo muito sobre design. Eu sei dizer se algo é bonito ou não, mas fazer algo bonito do zero é muito complicado. Então, o que a gente faz? A gente utiliza arquivos pré-modelados, porque aí facilita, já é metade do caminho andado. Então, eu, pelo menos, por exemplo, eu uso o FreePic. Eu venho aqui e digito, por exemplo, Instagram. E aí, desculpa, eu errei aqui. Tem que colocar em formato PSD. Opa! Porque o que vai acontecer quando a gente fazer isso? Ele vai nos mostrar imagens que são editáveis pelo Photoshop, que a gente não vai precisar de ter muito trabalho. A gente vai precisar só de fazer alguma mudança ou outra, enfim, que vai facilitar muito o nosso trabalho. Aqui, por exemplo, a gente pode pegar essa que não é premium. Tem algumas imagens que são premium, mas tem várias imagens que são gratuitas. Então, vamos caçar uma gratuita aqui para ficar bem fácil da gente ver como é. Por exemplo, essa aqui de hambúrguer. Vou baixar ela. Então, você baixa a imagem em formato de PSD, que é o formato do Photoshop. E aqui vai demorar um pouquinho, mas você baixa essa imagem em formato de PSD e aí você apenas edita essa imagem. Você personaliza ela para o negócio do seu cliente. Isso vai te poupar muito tempo, vai deixar o seu trabalho muito mais bonito. É muito melhor do que você estar usando Canvas, do que estar usando outra ferramenta menos profissional e vai dar um up que você precisa no seu trabalho, certo? Então vou estar abrindo aqui a imagem. E aqui está aberta a imagem. Agora a gente está no Photoshop, enfim. Aí tem algumas coisas que você vai estar vendo aqui que vão te assustar. Você vai pensar assim, nossa senhora, o que, que eu clico aqui, onde que eu clico, o que, que eu vou fazer? E aí você começa a clicar e as coisas começam a dar erro. E aí você fica meio assustado, assim, normal. É meio chato mesmo mexer no Photoshop no começo. Uma coisa que é importante entender é que essas pastinhas que estão aqui do lado são as camadas. É o que a gente vai estar editando. Então, cada camada, cada objeto dentro dessas camadas se comporta de uma forma. Por exemplo, a gente tem texto, a gente tem as imagens, a gente tem outras coisas, por exemplo, aqui tem um logo para a gente estar atualizando e a gente pode esconder isso para ver o que, que é. Então você clica no olhinho, ele esconde. Você aperta Ctrl T, ele seleciona. Você pode aumentar ou diminuir essa seleção. Você aperta Ctrl Z, ele desfaz a ação. E outra coisa que é legal no Photoshop, por exemplo, você segura Alt, ele dá zoom. Alt, volta. Então você seleciona as camadas que você quer, está editando, por exemplo. Aqui é um texto, por exemplo. Então a camada de texto eu posso tanto apertar Ctrl T. Aqui, por exemplo, eu não tenho a fonte. Aí o que seria legal? Eu estou procurando essa fonte no Google e instalando essa fonte no meu computador. Como eu não tenho, não vou fazer isso no momento, eu posso clicar em OK e ele vai mudar a fonte. Aqui, como eu tinha uma parecida, ele manteve. Então, opa, não manteve. Então aqui ele mudou bem a fonte, né? Então você pode estar selecionando e para mexer em texto você mexe na
ferramenta de texto e seleciona uma fonte que você acha que fica tão legal quanto. O ideal é que você baixe a fonte que está pedindo ali, tá bom? Com essa aqui, por exemplo, e aí ficou bem grande, né? Bem maior do que eu queria. O que a gente faz? Então a gente seleciona a camada aqui e aperta Ctrl T. Diminui. Volta para o lugar. Bem simples, bem tranquilo. A gente pode fazer o mesmo aqui. Vou ver ali a letra Rockwell. E você pode selecionar de novo, Ctrl T, para diminuir e deixar ela onde a gente queria. E aqui é uma coisa que você vai perceber já, que quando você muda a fonte, a qualidade cai bastante, porque a pessoa que fez a arte ela é muito mais profissional que a gente, então ela fez toda uma escolha de fonte para ficar mais adequado, para ficar mais bonito. Mas enfim, já está ok. Então aqui também uma coisa que a gente mexe bastante em relação a texto é a questão de cor. Você seleciona o texto que você quer e aí você coloca a cor do teu cliente. Uma cor que fica mais adequada com a paleta de cores dele, né? Então você pode pôr a cor aqui. Se você quiser, por exemplo, pôr alguma adição da logo, que ele tiver alguma cor assim, você clica aqui nessa ferramenta que é tipo um remedinho e clica na cor que você quer. E aí você volta para cá, no título, põe a ferramenta de texto e aí você pega o código dessa cor. Vamos ver qual que é o código dessa cor. 972C2D. Então tá ok. Ponto. Ficou já colorido. E aqui o que mais que a gente consegue mexer? O que é legal da gente colocar aqui? Uma coisa que é bem usada no Photoshop é a questão de pôr sombra, por exemplo, projetada, como se tivesse uma coisa dentro da imagem. Para isso você clica aqui em FX, sombra projetada. E aqui, desculpa, foi para outra tela. O que ele vai nos dar? Ele vai nos dar diversas formas de sombra. Então, vai ter, tipo assim, diversos tipos de sombra que a gente pode selecionar aqui em modelo de mesclagem. E algumas sempre parecer mais um brilho, assim. E você põe aqui e você mexe com a distância, mais próximo ou não, expansão, o tamanho. Aqui no caso ficou legal, ficou parecendo um brilho. Aí você dá OK. Você consegue fazer também sombra sobre sombra. Por exemplo, pôr diversas sombras uma em cima da outra para pegar um efeito mais legal. Tipo assim, um sublinhado dentro de uma sombra. Mas o que a gente mais usa aqui é questão de sombra e sobreposição de cor. É uma coisa interessante também. Do tipo, vou colocar a cor preta, por exemplo. Isso em logo principalmente, ou alguma imagem. Você pode estar fazendo isso. Mas aqui no caso eu não vou arrumar. E a sobreposição degradê também é interessante, porque aí ele vai pegar o degradê dentro de um texto, por exemplo, que fica bem legal. E aí você pode mudar a direção do degradê, enfim, é outra ferramenta que a gente usa bastante. Aqui no caso eu não vou estar utilizando. Desmarquei. Ok. Então eu estou com o meu texto aqui, né? Já está bem ok. A questão da logo a gente vai mudar então. Então a gente tem essa logo aqui, com uma sobreposição de cor, enfim. E a gente vai então tirar ela. Vamos colocar outra logo. Vou pôr ela invisível aqui, para não ter que fazer nada mais. E aí vou pegar uma logo aleatória aqui no meu computador. Pegar a do meu site, por exemplo. Pronto, joguei minha cor, minha logo, desculpa, Ctrl T. Diminuo ela para caber aqui. Coloco ela aqui. Eu posso pôr uma sobreposição de cor nela, né? Então seleciono ali embaixo na parte de camadas, seleciono ela, clico em FX,
sobreposição de cor. E aí eu posso pôr aquela cor ali. Vamos pegar ela de novo. Vou pegar esse código 972. Posição de cor. Aqui. O código está aqui. Pronto, agora a minha marca já está mais condizente com a cor da arte, né? Então eu vou também colocar uma sombra para ficar legal. Vou colocar uma sombra um pouco mais diferente da que está ali. Uma sombra que fique mais como um contorno. Normal. Expansão. Muito. Não ficou muito legal. Sim, até que ficou ok. Não, acho que o branco ficou melhor mesmo, né? Vou pegar, cancelar essa. Pôr o branco aqui. O branco ele ficou um pouco melhor, ficou mais condizente com a arte, né? Então eu deixo o branco aqui mesmo. E a gente tem então que eu coloquei a minha logo agora. Se eu quiser mudar ela de lugar, eu aperto Ctrl T, mexo aqui e é isso. Também posso estar, por exemplo, colocando ela, não é o caso, né? Mas se você quiser colocar uma coisa em sobreposição, então como ela está aqui em cima, ela aparece por cima das coisas. Se você selecionar e colocar lá para baixo, ela vai para baixo do texto. Então isso aqui, quem está por cima, aparece mais na frente. Então o que a gente pode colocar aqui também? A gente tem esse hambúrguer também. A gente pode mudar a cor dele, por exemplo. A gente está selecionando ele. E você clica aqui em nova camada, que é criar uma nova camada. Você clica aqui, ele cria uma camada invisível em cima dessa nossa imagem. E aí o que você faz? Por exemplo, você pode selecionar a lata de tinta ou degradê e pintar tudo aqui. Aí ele pintou tudo isso. Mas a gente quer pintar só o sanduíche. Então o que a gente faz? A gente clica com o botão direito e cria uma máscara de corte. E aí nossa mão e nosso sanduíche ficou vermelho aqui. Não tinha visto que era uma imagem que estava junta. Então a gente pode, por exemplo, colocar como se fosse uma sombra, alguma coisa assim. Se for o caso aqui, não ficou bem nada a ver, né? Porque era uma imagem conjunta, mas se fosse só o sanduíche, por exemplo, podia ficar algo legal. Mas, enfim, a sombra também não ficou muito ruim, ficou até ok. Vou colocar, por exemplo, uma... E aqui você pode ver que ela mescla com outras cores, porque é uma superexposição de cor. Enfim, aqui eu vou deixar, vou tirar essa camada, não ficou legal. Vou clicar Ctrl Z. E vou, por exemplo, vou colocar um efeito de brilho e contraste. E aí ele vai mexer em tudo que está debaixo, né? Tá vendo ali que o texto em cima ele não mexe, porque o texto está acima ali na parte de camada. Então eu posso estar colocando uma cor um pouco mais escura. Aqui não precisa mais. Enfim, aqui a gente tem diversas formas que a gente pode estar escondendo, arrumando. Você pode estar pegando formas diferentes para estar colocando aqui. Aqui a gente está vendo o que é cada uma. Você pode estar mudando a cor de cada uma dessas formas. Você seleciona ela, põe a lata de tinta, por exemplo. Ah, eu quero essa aqui branca. Vamos ver onde. Opa. Tem que achar qual que ela é exatamente, porque senão ele vai pintar tudo. Então vamos ver. Essa aqui é aquela ali. Você aperta Ctrl T na forma que ele vai dizer qual que é qual. Aqui ele tem diversos posts, por exemplo, eu não tinha visto que eram várias artes. Pode, por exemplo, sumir esse post e vai ter um segundo post, um terceiro post. E assim por diante. Então, na verdade é bem simples de estar mexendo no Photoshop. O que você vai usar mais? Você vai usar Ctrl T para a seleção das camadas que você for estar pegando. E aí você vai estar mexendo, mexendo ela de lugar, aumentando, diminuindo. Segura Ctrl para mexer com ela.
se não tiver selecionado a mãozinha. Então você vai estar usando também a ferramenta de FX para estar colocando sombra, para estar fazendo sobreposição de cor. Essa aqui de contraste para estar colocando alguma coisa em cima. E aí quando você coloca, por exemplo, um degradê por cima, você pode criar. Deixa eu dar o OK aqui. Criar, por exemplo, uma máscara de corte para que ela fique dentro da imagem. Aqui, por exemplo, está uma máscara de corte na logo, que não faz muito sentido. Então, vou colocar, por exemplo, vou voltar ali para a imagem. Colocar uma máscara de corte na imagem, viu? Aí ele seleciona apenas a imagem. A máscara de corte ela meio que funciona em cima do objeto que está abaixo dela aqui na parte de camada. Então aqui a gente tem alguns tipos, né, de fusões. Por exemplo, a gente consegue colocar a mão preto e branco, por exemplo, um pouco mais colorido, menos. Enfim, é algo bem tranquilo da gente mexer. Por exemplo, uma situação preto e branco. Então, essa máscara de corte é uma coisa que a gente usa bastante também. Questão de texto, né, para mexer, também é algo que a gente utiliza muito. A parte de lata de tinta a gente usa muito para mexer com alguma coisa, mudar a cor de um fundo, mudar a cor de algum elemento. Por exemplo, se eu pôr aqui na logo, selecionar e colocar a lata de tinta, ele vai mudar a cor. Então, mudar a cor do fundo, tirar o efeito. Então, a lata de tinta consegue estar pintando imagens também. Ali não estava porque estava com os efeitos ligados. Ou de sobreposição de cor, inclusive. A gente usa esse aqui para estar pegando, por exemplo, a conta-gota para estar pegando uma cor, para eu conseguir replicar essa cor, né? Outra coisa que a gente usa é essa varinha aqui, de ferramenta de seleção rápida, que é basicamente para tirar alguma coisa que a gente não gosta. A gente seleciona o formato que a gente quer. Deixa eu ver aqui se tem algo mais fácil, fica mais visível. Esse aqui. Então a gente seleciona essa camada, pega a varinha mágica. Selecionei errado. Varinha mágica. Aqui não dá porque é uma camada de preenchimento. Então tem que ser outra coisa, na real. Tem que ser aqui, por exemplo. Eu quero tentar selecionar só esse hambúrguer. Dependendo do tipo da imagem, dá. Porque o objeto inteligente não pode ser editado, né? Então a gente tem que rasterizar ele. Então a gente rasteriza a camada, deleta. Eu posso tirar isso aqui daqui de dentro, né? Tirar um hambúrguer, por exemplo. Essa varinha é uma coisa que a gente usa para tirar fundo, alguma coisa assim. Por exemplo, vou tirar isso tudo. E como isso aqui não é da camada, por exemplo, eu não consegui apagar. Mas, por exemplo, se eu for ali no background, selecionar com a varinha, que não pode porque é uma sobreposição. Tem umas vezes que a gente apanha também, normal. Então a varinha é para imagens. Enfim, essa é outra coisa que a gente utiliza muito também no Photoshop. Selecionar alguma coisa assim. Por exemplo, seleciono aqui, Ctrl C, Ctrl V. Então eu peguei um quadrado. Ali é tipo uma seleção de varinha, só que tipo em formas. Vou selecionar a camada, eu posso mandar ela para onde for. E aqui, por que ela está fazendo isso? Porque ela está dentro da máscara de corte, que é a minha máscara de corte está aqui. Então a máscara de corte ela só age em cima do que a gente está cortando. Tipo, o mais baixo ele limita o tamanho, o formato dela. Então, vou apagar aqui. E isso aqui também a gente usa um pouco para estar fazendo alguma forma, para estar fazendo algum recado, mais menos. Como você está pegando uma arte já pronta, o legal é que você não mexa nessas outras coisas. Mexe com a lata de tinta, mexe com a varinha para fazer algum detalhe, mexe com a conta-gotas para mexer em alguma coisa, texto principalmente. Pegar a fonte é muito importante. E aí você mexe basicamente aqui do lado esquerdo, seja na sombra, seja mexendo um pouco no contraste, para adequar a arte à identidade visual do seu cliente. E bom, espero que tenha ficado um pouco claro, que agora você tenha noção de como fazer artes usando Photoshop. Talvez tenha ficado um pouco corrido, eu tentei não entrar em nada mais a fundo, porque eu creio que o que eu passei aqui você já consegue estar
já consegue estar fazendo boas artes para os seus clientes, por exemplo, para os seus amigos, familiares, enfim, para você mesmo. Enfim, se for alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários. E espero que tenha curtido. Se curtiu, se inscreve aí no canal e deixa um curtir no vídeo também. Mas até uma próxima e um abraço.